Fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Thiago Prado, sou professor de Biologia e hoje a gente está aqui para falar sobre ecologia, tranquilo? Então, pessoal, a palavra ecologia ela surge lá no século XIX, mais ou menos ali por volta de 1860, na década de 1860, e foi um termo utilizado pelo alemão Ernst Haeckel. Por que desse termo? Ele vem observando que a partir da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, que se inicia ali por volta de 1850, o planeta ele começa a sofrer algumas alterações, né? A natureza começa a sofrer algumas alterações e essas alterações provocadas principalmente pela depredação, né? Porque se a gente começar a observar, a Revolução Industrial ela traz ali algumas alterações no ambiente, né? A utilização de combustíveis fósseis, a modernização, uma determinada modernização ali das indústrias, né? A galera começa a sair do ambiente rural e vir para os grandes centros urbanos, então começa-se a haver uma grande alteração no ambiente ali, né? Então ele pega e fala, não, a gente precisa de observar o que a gente está fazendo no nosso planeta, o que a gente está fazendo na nossa casa, né? Então ele usa esse termo ecologia. Ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo, correto? Então, de modo literário, né, do modo literal aqui, seria mais ou menos o estudo da casa. Por quê? A gente precisa de entender determinados comportamentos que o nosso planeta tem, né, os ciclos que ele tem, todo o processo da atuação de micro-organismos, né, da decomposição da matéria orgânica, né, todo o processo de lançamento de resíduos, tanto na atmosfera, quanto no solo, quanto na água. Então, no sentido mais abrangente, ecologia seria aí o estudo das relações entre seres vivos e ambiente, correto? Ou seja, o que os seres vivos eles vão interferir nessa questão natural, né? Principalmente as ações antrópicas, aí, ou seja, ações humanas, né? E aí, pessoal, para a gente começar a ver realmente como que se dá o estudo de ecologia, a gente vai começar aqui pelos níveis de organização, tá? Os níveis de organização biológica, que trata exatamente do que o nosso planeta ele vai ser formado, né? Como que se dá e todos os conceitos que serão mais utilizados aí em ecologia, beleza? Então, olha só, lembra que a matéria ela é constituída de átomos, tá? Lembra que a gente tem lá átomo de hidrogênio, de carbono, de oxigênio, de nitrogênio. Então, esses átomos eles vão se aglomerando ali, né, e formando moléculas. Lembrando, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, uma molécula de glicose, né, que tem aí como constituinte os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, correto? A gente tem aí as moléculas de água, né, constituído por hidrogênio e oxigênio, não é isso? E várias outras moléculas inorgânicas e orgânicas que vão constituir o quê? Vão constituir as células, tá? Essas células, elas podem ser procariontes ou eucariontes. Lembrando que a principal diferença entre esses tipos celulares aí são a presença de um núcleo organizado, ou seja, as células procariontes, elas não possuem um núcleo organizado. Lembra que o material genético ele é disperso no citoplasma e as células eucariontes já possuem ali um núcleo organizado. Além disso, nas células eucariontes você vai encontrar uma riqueza de organoides celulares, organoides membranosos, né, com funções específicas, o que gera maior complexidade à célula eucarionte em relação à célula procarionte. Beleza? Então nós temos aí, ó, átomos que se juntam formando moléculas, moléculas inorgânicas e orgânicas, que vão formar as células aí do indivíduo. Lembrando que nós temos indivíduos unicelulares, ou seja, eles são a própria célula. Como exemplo, a gente pode citar aí os protozoários e algumas algas, né? E nós temos, claro, os organismos multicelulares, que são aqueles organismos dotados aí de diversas células, correto? Além disso, pessoal, lembrando que a junção de células com tamanho, formatos semelhantes e funções e mesma função vão formar aí os tecidos. Se a gente for pegar claramente
um organismo animal, a gente vai encontrar 4 tecidos básicos aí. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Desses tecidos, o mais abundante é o tecido conjuntivo, né? A gente vai ter lá os tecidos conjuntivos propriamente ditos e os tecidos conjuntivos especiais que são desmembrados aí, tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, beleza? E aí o seguinte, pessoal, quando eu tenho 2 ou mais tecidos reunidos, tá? Juntando ali, eu vou ter a formação de órgãos. Por exemplo, a sua pele, tá? A sua pele ela é constituída de tecido epitelial na sua região mais epidérmica, na sua região mais externa, e tecido conjuntivo ali na sua região dérmica, tá? E em caso de mamíferos e aves, vão existir ali uma terceira camada de tecido conjuntivo também, que forma ali o tecido adiposo. Por isso são animais endotérmicos ali. Então a gente tem a formação de órgãos e a junção de órgãos, pessoal, eu vou ter a formação de sistemas. E aí eu posso citar lá sistema digestório, sistema respiratório, circulatório, sistema reprodutor, sistema nervoso, né? Então todos esses sistemas aí que vão formar o organismo de um animal, correto? Vegetal tem sistema? Sim, existem determinados sistemas mais especializados lá na condução de substâncias, né? E existe, claro, as suas complexidades ali, que posteriormente a gente vai tratar desse assunto, beleza? E aí o seguinte, o conjunto de sistemas vão formar o quê? Vão formar o organismo, tá? Vão formar o organismo, o seu corpinho aí, lindo e perfeito, tá? É formado por uma série de sistemas. Esses organismos, pessoal, cada organismo ele vai pertencer a uma espécie, correto? Nós, por exemplo, pertencemos aí à espécie humana, né? Homo sapiens. Então, existe lá o Canis lupus, que é o lobo, existe a ré americana, que é a ema. Então, nós temos aí diversos organismos que habitam esse ambiente terrestre. Esses organismos vão pertencer aí a uma determinada espécie, correto? E aí, pessoal, a gente entra claramente agora nos conceitos que são mais utilizados em ecologia, que é o quê? População, comunidade, ecossistemas. Você nunca, na sua vida, você pode esquecer dos conceitos estudados em ecologia. População, comunidades, ecossistemas e biosfera. E aí, olha só, o que seria uma população? Uma população é o conjunto de indivíduos de mesma espécie que habitam um determinado local durante um determinado intervalo de tempo, correto? Então, a gente vai perceber que em um determinado local, ora eu tenho uma população muito alta, ou seja, uma grande quantidade de indivíduos de uma determinada espécie, ora eu vou ter um declínio dessa população, claro, influenciado aí por recursos, né, como a luz, como os nutrientes, como a água, influenciado por esses fatores aí, eu vou ter uma população em um determinado local, correto? E aí o seguinte, o que seria as comunidades? Comunidade também chamada de biocenose, tá? Uma comunidade, pessoal, ela é o conjunto de populações. Então lembra lá, população é o conjunto de indivíduos de mesma espécie, correto? Beleza, comunidades é o conjunto de populações. Em um determinado local, posso ter aqui uma população de formiga, né? Eu posso ter uma população de abelha, eu posso ter uma população de serpentes, eu posso ter uma população de uma determinada espécie de ave. Fechou? Então, isso é uma comunidade, correto? E aí, pessoal, olha só, ecossistemas. O que seriam esses ecossistemas? É quando a gente junta aqui as comunidades, que é a biocenose, e o ambiente que esses indivíduos vivem. Como assim? Percebam, esses indivíduos, todo indivíduo ele vai ter ali uma relação com o ambiente em que ele vive, ou seja, com a água, com o sol, com os nutrientes presentes no solo, com os recursos disponíveis no ambiente e, além disso, eles vão estar, todas essas espécies, essa comunidade, ela vai estar se interagindo, vai estar dentro de uma relação, correto? Então, lembrando que essas relações vão poder ser harmônicas quando não existe alguém que saia prejudicado, correto?
E a gente tem também, é claro, as relações desarmônicas, quando pelo menos um indivíduo dessa relação aí sai prejudicado, correto? Então, ecossistema seria ali a comunidade, ou seja, os fatores bióticos, os seres vivos de um modo geral, e os fatores abióticos, correto? Que seria aí o biótopo, ou seja, o ambiente em que esses indivíduos vivem, correto? Beleza? E aí o seguinte, pessoal, a gente poderia inferir aqui que biosfera seria aí o conjunto de todos os ecossistemas, né? Lembrando que dentro desses ecossistemas a gente tem algumas diferenças, né, em relação a ambientes. Eu vou ter diversos biomas, né? Eu vou ter diversas regiões com características, com uma vegetação característica, uma fitofisionomia característica ali daquele local, correto? Que vai formar um ecossistema, que está dentro de um ecossistema, correto? Dentro de um bioma, dentro de uma caracterização ali apenas, correto? E biosfera, pessoal, seria aí o seu planeta. Esse planeta que a gente vive, planeta Terra, né, constituído aí por esses diversos ecossistemas, que são constituídos pelas comunidades, que são constituídos pelo ambiente de modo geral. Então percebam aqui o seguinte, para eu constituir essa biosfera, eu tenho aqui micromoléculas, eu tenho aqui microestruturas que são os átomos, correto? Então perceba, para eu formar uma grande estrutura, eu formo ela com pequenas estruturas aqui, que são os átomos. Hoje a gente sabe que os átomos eles são divisíveis e existem menores partes ainda em relação aos átomos, né? Antigamente pensava-se que os átomos eles eram as menores estruturas da matéria. Hoje a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Existem partes ainda muito menores e estruturas que ainda não foram muito bem estudadas ainda, mas que estão no processo, correto? Então, pessoal, essa daí é a primeira, só para a gente entender o que seria ecologia e o objeto de estudo de ecologia. Fechou?